Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Renato Henrique. Vamos dar início a mais um Papo de Historiador. Porém, eu gostaria de fazer um convite. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, deixe os comentários para que a gente possa estar melhorando cada vez mais este nosso bate-papo. Hoje iremos falar de um assunto, no mínimo, delicado. Estaremos tratando na aula de hoje sobre os povos indígenas brasileiros. Por que delicado, Renato? Porque nós estaremos abordando algumas questões como o latifúndio, como as questões políticas de distribuição de terra. Nós temos que entender, pessoal, nesse nosso encontro, que os europeus, quando chegaram a essas terras, eles encontraram uma população ameríndia bastante homogênea. Em vários termos, em termos culturais, religiosos, em termos linguísticos. E essa população estava distribuída ao longo da costa e na bacia dos rios Paraná e Paraguai. Para que a gente entenda de forma simples, vamos dividir esses em dois grandes blocos, para que a gente subdivida essas populações. Os Tupi-Guaranis e os Tapuia. Os Tupi-Guaranis estendiam-se por quase toda a costa brasileira, desde o que hoje nós chamamos de estado do Ceará, até a Lagoa dos Patos, no extremo sul do território brasileiro. Os Tupi, também denominados Tapuias, dominavam a faixa litorânea do norte até Cananéia, no atual sul do estado de São Paulo. Os Guarani localizavam-se na bacia Paraná-Paraguai e no trecho litoral entre Cananéia e o extremo sul, que viria a ser o que nós chamamos hoje de Brasil. Apesar da localização geográfica diversas dos tupis e dos guaranis, nós estamos falando de um conjunto tupi-guarani. Por quê? Porque nós vamos ter várias semelhanças de cultura e de língua entre esses povos, ok? Em alguns pontos do litoral, a presença tupi-guarani era interrompida por outros grupos, como os goitacazes na foz do rio Paranaíba, pelos aimorés no sul da Bahia e no norte do Espírito Santo, pelos tremembés na faixa entre o Ceará e o Maranhão. Essas populações eram chamadas tapuias, uma palavra genérica usada pelos tupi-guaranis para designar índios que falavam outras línguas. Nós devemos lembrar que a classificação descrita é resultado de estudos recentes dos antropólogos, baseando-se, como dizemos, em afinidades culturais e linguísticas. Os portugueses identificaram de forma impressionista muitas das nações indígenas, como os carijós, os tupiniquins, os tamoios, entre tantas outras que eles tiveram contato quando aqui chegaram. É difícil analisar a sociedade e os costumes indígenas porque nós estamos falando de povos de cultura muito diferente da nossa e sobre a qual existiram e ainda existem fortes preconceitos. Dentre isso que nós estamos falando, o que se reflete em maior ou menor grau nos relatos escritos por cronistas, viajantes e principalmente por padres jesuítas. Existe nesses relatos uma diferenciação entre índios com qualidades positivas e índios com qualidades negativas, de acordo com o maior ou menor grau de resistência oposto aos portugueses. Olha que coisa interessante. Por exemplo, quando os cronistas ou os jesuítas falavam de aimorés, que se destacavam pela eficiência militar e por serem grupos mais rebeldes, mais belicosos, eles sempre eram representados de forma depreciativa, de forma desfavorável. De acordo com os mesmos relatos, em geral, os índios viviam em ocas, mas os aimorés viviam como animais na floresta. Olha o termo que vai ser usado pelos cronistas, animais na floresta. Os tupinambás comiam os inimigos por vingança, os aimorés porque apreciavam carne humana. Olha só a relação que eles estão fazendo. Quando a coroa publicou a primeira lei em que se proibia a escravidão dos índios, isso foi acontecer em 1570, só os aimorés foram especificamente excluídos da proibição. Nós já entendemos por quê. Eles não eram humanos, eles eram animais, portanto eles tinham que ser exterminados do território. Há também uma falta de dados que não decorre nem da imprecisão, nem do preconceito, mas da dificuldade de se obter essas fontes. Então, não é por incompreensão que nós não temos
dados mais precisos. Nós não sabemos, por exemplo, quantos indígenas existiam no território que hoje é o Brasil e o Paraguai, quando os portugueses chegaram ao que eles denominaram de Novo Mundo. Porém, há cálculos, e esses cálculos oscilam, pessoal, entre números que estão variados. Alguns falam de 2 milhões para todo o território, alguns falam de 5 milhões apenas para a Amazônia brasileira. Os grupos tupis praticavam a caça, a pesca, a coleta de frutas e a agricultura. Mas seria engano e seria um grande erro nós pensarmos que eles estavam intuitivamente preocupados em preservar ou restabelecer o equilíbrio ecológico das áreas onde eles estavam. Por que isso é um erro? Quando ocorria uma relativa exaustão de alimentos, quando eles subtraíam tudo aquilo que eles necessitavam nessas áreas, eles migravam temporariamente ou definitivamente para outras áreas. Então nós podemos perceber que há um processo predatório. Porém, não há dúvida de que pelo alcance limitado das atividades e pela tecnologia que era rudimentar, eles estavam longe de produzir os efeitos devastadores de poluição dos rios, com mercúrio no caso dos garimpos, ou na derrubada de florestas com motosserras, como é o caso das madeireiras ilegais que estão em solo brasileiro, principalmente na Amazônia. Então essas características são características utilizadas pelos homens não índios, pelos brancos nos dias de hoje. É interessante pensar o seguinte, a agricultura. Eles derrubavam as árvores, faziam a queimada, essa técnica vai ser utilizada depois, incorporada pelos colonos, e vai ser usada de forma negativa depois pelo agronegócio. Tá? Eles vão plantar o feijão, o milho, a abóbora, principalmente a mandioca, que vai produzir a farinha, que vai ser a base da alimentação do período colonial. A sua economia era basicamente subsistência, e ela estava destinada ao consumo próprio. Isso vai gerar um certo estranhamento quando esse europeu, esse português chegar aqui. Cada aldeia produzia para satisfazer as suas necessidades, fazendo pouca troca de gêneros alimentícios com outras aldeias. Mas existia um contato entre elas, para a troca de mulheres principalmente e bens de luxo, como penas de tucano e pedras para fazerem o bodoque, que era uma arma utilizada por eles. Dos contatos resultavam alianças em grupos de aldeias que se posicionavam umas contra as outras, ou grupos contra outros grupos. Era muito comum a guerra e captura de inimigos entre eles. E eles faziam um processo de morte, um ritual, onde eles consumiam a carne desse seu oponente como uma forma de ritual religioso, que vai ser erroneamente interpretado pelos europeus, tá? Principalmente na sociedade tupi. Dessas atividades, sempre elas estão reservadas ao homem ou aos homens, porque eles tinham que usar essas atividades para obtenção de privilégios e principalmente para a renovação das suas esposas. Podiam se casar com mais de uma esposa. Então, para obter novas mulheres, eles tinham que ter grandes conquistas. A chegada dos portugueses vai representar, na verdade, para esses povos aqui, uma verdadeira catástrofe. Eles vêm de muito longe e esses portugueses, em especial os padres, foram associados na imaginação dos tupi como os grandes xamãs, os pajés, que andavam pela terra de aldeia em aldeia, curando, profetizando e falando-lhes da terra de abundância. Grande erro, porque eles vão achar que esses caras são maravilhosamente bondosos e eles vão entrar pela culatra. No entanto, eles eram ao mesmo tempo respeitados e temidos. Eles eram odiados e também eles eram amados, porque eles detinham no imaginário poderes especiais. Agora, pense comigo. Qual é o conceito de terra para aqueles povos que estavam aqui em 1500? E qual o conceito de terra para os europeus e para os seus descendentes que estão até hoje aqui em 2020? Se eu pergunto o que é terra para um indígena, ele vai dizer que terra é a alma, que terra é a vida. Se eu pergunto o que é terra para um latifundiário, para um grande produtor rural, ele vai dizer que terra é o bem que eles têm para produzir riqueza. Essa fala não é minha, essa fala é de um senador ruralista da República Brasileira, Luiz Carlos Renz, do estado do Rio Grande do Sul. Por que eu quero chegar nesse assunto? Nós vimos que esses povos estavam aqui antes da chegada do europeu. Porém,
nós temos impasses na justiça denominados de Marco Zero. O Marco Zero é uma data criada na Constituição de 85 para o interesse dos grandes latifundiários. Na Constituição de 85 não se criava uma data, mas como na Constituição brasileira e na lei brasileira tem muitas brechas, a data 5 de outubro de 1988, ela cria para os grandes latifundiários o direito de expulsar os índios da sua terra, porque, segundo eles, a terra só é de quem estava nela na data do 5 de outubro de 1988. Mais na frente irei falar sobre escravidão dos povos indígenas e escravidão dos povos africanos. Esses indígenas não estavam nessa terra em 5 de outubro porque eles foram exterminados, foram assassinados pelos grandes produtores de terra. Gostaria de pedir para que você assista um documentário, Enchente, o Outro Lado da Barragem Norte, que vocês vão entender o que eu estou falando. Hoje, minhas queridas e meus queridos, o Brasil tem aproximadamente 487 terras homologadas e reservadas para os povos indígenas, e outras 724 em diferentes fases do processo de demarcação. Segundo este senador que eu citei para vocês agora há pouco, os indígenas têm terra demais. Porém, não é isso que os dados de pesquisas relacionadas aos estudos da terra, os pastorais da terra, vão mostrar. Apenas 97 mil fazendeiros são donos de 21,5% de todas as terras do território nacional. Agora, parem e pensem comigo. 572 mil indígenas ocupam 13% do território. Onde, pessoal? 13% é maior que 21,5%. Só na mente fértil dos ruralistas. Do agro é tech, do agro é pop. 16% do território são áreas públicas sem destinação. Ou seja, 60 milhões de hectares. Se eles estão tão preocupados e querem terra, o governo deveria destinar essas terras e não invadir e matar os povos indígenas como isso tem sido feito de 1500 até agora. 1.125 indígenas foram assassinados entre 1985 e 2000. E aí eu respondo, por que o marco temporal é ineficiente? Porque esses povos estão sendo dizimados da face da terra. Estão sendo dizimados das suas áreas, que são suas por direito, por ancestralidade. Um outro documentário interessante para vocês assistirem, Amazônia Sociedade Anônima. Vamos entender como se dá o conflito entre povos indígenas e ruralistas na floresta amazônica. Pessoal, isso é muito sério. Desde que o europeu chegou aqui, nunca houve uma preocupação com os donos da terra de fato, os povos indígenas. Me desculpe o ministro da Educação, que ele disse que odeia o termo povos indígenas, mas nós temos que dizer que os povos indígenas são os verdadeiros donos da terra. Diferente do que os fazendeiros falam, que eles estão na terra há 50 anos, esses povos estavam aqui há no mínimo 15 mil anos. O atual governo não demarcou nenhuma terra indígena e ainda devolveu 27 processos para serem enquadrados no marco temporal, para beneficiar latifundiários. Pensem comigo, se eu odeio o povo indígena, eu odeio a raiz, a matriz da população brasileira. Leiam o livro do grande Darcy Ribeiro, A Formação do Povo Brasileiro, que nós vamos entender a importância dos indígenas, principalmente no processo de colonização, porque se não fossem os povos indígenas, os europeus não tinham sobrevivido aqui. Então, nesse primeiro momento, para se falar de indígena, eu tenho que pensar de quem é a terra. Se a terra é do agro ou se a terra é de quem produz para o seu sustento, para a sua sobrevivência. Isso deve ficar bem claro, porque nós não podemos acreditar que o marco temporal de 1988 é mais importante do que a ancestralidade desses povos. Gostaria que vocês pensassem nisso, que vocês refletissem sobre isso, porque quando falarmos de escravidão, vamos ver que esses povos foram devastados, exterminados, foram violentados desde 1500 até os dias de hoje. Não fique com aquela falsa ilusão, com aquele senso comum de que o índio é preguiçoso, de que ele é indolente, de que ele não faz nada, de que ele é bandido. Isso é uma reprodução de um sistema que quer transformar o oprimido,
que quer fazer com que o oprimido acredite no discurso do opressor. Para todos que chegaram até aqui, o meu maior e o meu sincero agradecimento, um forte abraço, fiquem todos com Deus e permaneçam nas suas casas.